Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, glória a Deus, aleluias, mais um dia na presença do nosso Deus, nosso Pai, uma manhã de sábado, que não nos falte a presença do Senhor, amém? Igreja, o Senhor colocou um entendimento no meu coração para este sábado, e eu quero estar compartilhando com a igreja, está no livro de Neemias, capítulo 1, aleluias, versos 2 em diante. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Igreja, aqui foi quando Neemias recebeu a notícia de alguns judeus que restaram ali, oh, aleluias, que estavam em miséria, que estavam em desprezo, que o muro de Jerusalém estava fendido e que as portas estavam todas queimadas. Neemias chorou muito, Neemias jejuou, Neemias orou ao Deus do céu, Neemias ficou com uma tristeza muito grande pelo que estava acontecendo com seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com os judeus, louvado seja o nome do Senhor Jesus com o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus com o próximo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja. Neemias ficou muito triste, muito arrasado, oh aleluias, e começou a orar. Mas uma coisa aqui que o Senhor coloca muito forte no meu coração é esse sentimento de Neemias pelo próximo. Oh, aleluia, Neemias sentiu a dor dos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias, oh, aleluia, ficou tão triste, igreja, a ponto do rei perceber a tristeza que estava no semblante de Neemias. Oh, aleluia, e isso, igreja, comoveu o coração de Deus. Oh, aleluia, porque Neemias começou a orar, Neemias começou a jejuar. Oh, aleluia, Neemias começou a interceder pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias sentiu tanta tristeza, igreja, oh aleluias, que ele chegou até Deus e ele fez uma oração, igreja, ele se humilhou diante de Deus, oh aleluias. E ele disse assim, olha, lá no versos 5, e disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda os consertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Neemias começou a interceder pelo povo, igreja, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Oh, aleluia, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, seu servo. Olha aqui, Neemias chegou com o coração quebrantado diante de Deus. Neemias começou a confessar o pecado dos filhos de Israel e da família dele também. O aleluia, porque a palavra do Senhor diz, humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor teu Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. E Neemias se humilhou, Neemias confessou o pecado, Neemias falou, nós não guardamos os teus mandamentos, nós não guardamos os teus preceitos, nós somos rebeldes ao Senhor. Oh, aleluias. Lá no versos 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Ou seja, Deus deixou um decreto ali para Moisés, o dia que o povo pecasse, o Senhor Deus ia espalhar, e isso que estava acontecendo. E Neemias lembrou disso, que estava acontecendo tudo aquilo por causa do pecado deles, porque eles não guardaram os mandamentos, porque eles não estavam obedecendo ao Senhor, porque eles não estavam andando no caminho do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vós vos converteres a mim,
oh aleluia, e guardarei os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome, oh aleluia. Aqui Neemias lembrou, chegou com ousadia no trono de Deus. Ele falou, mas se nós nos arrependermos, o Senhor diz que vai nos ajuntar, o Senhor diz que muda, oh aleluias, tudo que está acontecendo, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aqui houve um quebrantamento, aqui houve um arrependimento da parte de Neemias, aqui houve uma intercessão de Neemias junto a Deus pelo povo, louvado seja o nome do Senhor. Aqui houve Neemias entrando no trono da graça com ousadia, oh, aleluia, fala, mas o Senhor disse, nós nos arrependemos, o Senhor vai nos abençoar, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu, igreja? Oh, aleluia. E Neemias, ele queria ir lá, naquela terra, ele queria, oh, aleluia, levantar os muros que estavam fendidos, ele queria, louvado seja o nome do Senhor, consertar aquelas portas que foram queimadas, ele queria ajudar o povo, só que ele precisava alcançar graça diante do rei, mas ele alcançou graça diante dos reis, do Senhor dos exércitos, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ele estava triste pelo povo, porque a palavra do Senhor diz, amarás, Senhor teu Deus, de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. O sentimento de Neemias não era somente por ele, mas era pelo povo também. E quando Neemias, oh aleluia, estava ali triste pelo povo, ele já tocou o coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E depois Neemias, o aleluia, não se exaltou, não. Ele foi lá em humilhar diante de Deus. Falou, nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. Mas olha pelo povo, olha por nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Neemias alcançou graça diante de Deus. Quando nós alcançamos graça diante de Deus, quando nós conseguimos tocar o coração do nosso Senhor, igreja, tudo mais nos será alcançado. Oh, aleluia, quando nós nos quebrantamos, oh, aleluia, diante de Deus. Porque a palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E quando Neemias foi servir café para o rei, igreja, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o próprio rei percebeu que Neemias estava triste pelo seu semblante, e o rei falou, Neemias, o que está acontecendo contigo? Isso não é doença, isso não é enfermidade, Neemias, teu semblante está triste. E Neemias contou tudo o que havia acontecido, oh aleluia, e Neemias alcançou graça diante do rei, igreja, oh aleluia, porque ele já havia alcançado graça diante do rei dos reis, do Senhor dos exércitos. Então o rei dessa terra para Deus não é nada. Aí Deus alcançou, Neemias alcançou graça diante do rei. O rei, além de dar, oh aleluia, permitir que Neemias fosse até a cidade, oh louvado seja o nome do Senhor, o rei ainda, oh aleluia, ordenou ali uma carta para que ele fosse abençoado na sua trajetória. Ainda, oh aleluia, enviou materiais para construir um muro. Oh louvado, Neemias conseguiu muito mais daquilo que ele estava pedindo, esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles inimigos, igreja, para Deus não é nada, porque Neemias estava com um propósito no coração de ajudar o povo. Oh aleluia, e Deus, oh aleluia, honrou Neemias ali, porque ele levantou Sambalate, Tobias, mas para Deus os inimigos não é nada. Primeiro, igreja, nós temos que alcançar o coração de Deus, igual aquela mulher, oh aleluia, do fluxo de sangue, que ela saiu, ela falou, tão somente se eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. E ela foi no meio da multidão, oh aleluia, ela tocou nas vestes de Jesus, oh aleluia, Jesus falou, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Oh, aleluia, nós temos que tocar em Jesus, aprender a tocar em Jesus, não só por nós, igreja, mas pelo nosso próximo também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não só pela nossa casa, mas pela causa do próximo, pela casa do próximo também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aí, igreja, nós vamos alcançar a graça, nós vamos alcançar o favor de Deus, nós temos que aprender a nos humilhar diante do Senhor, reconhecermos as nossas falhas, reconhecer que somos pecadores, e Deus, pode ter certeza, igreja, que o mesmo Deus, oh aleluia, que abençoou Neemias, o mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, oh aleluia, é o mesmo Deus, o mesmo Jesus, ele não mudou, ele permanece mesmo, ele permanece fiel, e ele há de tocar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, igreja. Não temas, continue orando, continue intercedendo pelo próximo, continue ajudando as pessoas quando você puder.
Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem prazer em abençoar, aleluia, aqueles que estão esperando nele, aqueles que olham pela causa do irmão, aqueles que olham pela causa do próximo, que nós não venhamos, igreja, ser egoísta. Quando alguém, aleluia, estiver passando alguma dificuldade, vinha aqueles sentimentos, ou bem feito, ou achei pouco. Não, isso aí não é sentimento do Senhor, igreja. Que os nossos sentimentos venham assim, não, Senhor, muda a história do meu irmão que está padecendo. Não, Senhor, visita a causa desse meu irmão. Não, Senhor, abre uma porta de emprego para o meu irmão. Não, Senhor, visita, meu Senhor, esse que está enfermo, cura ele, Senhor, que ele consiga, Senhor, alcançar os sonhos dos projetos dele, Senhor, que ele seja bem sucedido onde ele colocar a mão, igreja. Neemias teve esse sentimento, por isso que Deus honrou Neemias, que esse sentimento venha estar em nossos corações, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, amém? Igreja, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que todos nós tenhamos um ótimo sábado, né? Um ótimo final de semana. Fiquem todos na santa presença do Senhor, que não nos falte a presença de Deus. E quando o Senhor assim permitir, eu volto, tá bom? Bom dia para todos, em nome de Jesus.